Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, estou aqui para apresentar para vocês o nosso próximo capítulo aqui das estruturas de repetição, agora falando sobre o loop while, tá certo? Então, eu quero apresentar para vocês aqui nessa segunda parte como nós podemos fazer a utilização de estruturas de repetição com a linguagem Python, além da utilização do loop for, nós podemos fazer também aí com a utilização do loop while. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o PyCharm no computador, que eu quero apresentar para vocês aí alguns conceitos, como nós podemos fazer a utilização do loop while. Muito bem, pessoal, vamos abrir aqui então o PyCharm no computador para começarmos a desenvolver aqui os conceitos envolvendo aí a parte das estruturas de repetição com a utilização da estrutura de repetição com o loop while. Eu vou abrir aqui meu projeto aula Python e aqui eu vou criar, né, um arquivo relativo aqui à nossa parte de estruturas condicionais do Python. Então eu vou clicar aqui em cima do meu projeto, aulas Python, botão direito em cima de New aqui, e vou escolher a opção Python File, e vou digitar aqui estruturas de repetição, será o nome aqui do nosso, vou colocar só estruturas underline repetição. É melhor dessa forma. E aqui, né, eu vou colocar aqui, né, vou ocultar aqui o meu diretório para facilitar aqui para a gente. Eu vou colocar aqui 3 aspas simples, né, para a gente colocar aqui o comentário de múltiplas linhas, onde nós vamos falar aqui sobre as estruturas de repetição com o loop while. Então, vou colocar aqui o nosso tema da aula de hoje. Basicamente, nós podemos trabalhar as estruturas de repetição tanto com a utilização do loop for, que nós vimos aí até o momento, né, no curso, e agora nós vamos falar também sobre a parte de estruturas de repetição com a utilização do loop while. Aqui, basicamente, só para nós lembrarmos, né, para a estrutura do for, para a estrutura condicional, nós tínhamos lá, né, a minha palavra reservada for, eu vou colocar aqui uma variável de contador, né, então for count in range, nós tínhamos aí essa função range, onde eu posso colocar aqui, por exemplo, uma faixa de valores, né, com um valor começando com o número 1 e até ali, por exemplo, o número 6. E aqui eu posso colocar 2 pontos e dar aqui, então, um print e colocar a minha variável de iteração com o count. E aqui agora eu posso, né, colocar uma mensagem print aqui de finalização. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, neste caso, e se eu rodar aqui esse meu código, né, botão direito aqui em cima de estruturas de repetição, botão direito, aí eu tenho, né, a minha contagem aqui, veja que eu fiz a minha contagem utilizando o loop for, começando com o número 1 até o número 5, depois a mensagem fim. Nós vimos que, no caso do loop for, né, o primeiro número aqui, ele entra na contagem, então o número 1 entrou, com exceção do número 6, né, que não é inclusive, aí neste caso ele não aparece. Então a minha contagem aqui ela foi do número 1 até o 5 e depois a mensagem fim. Então, isso daqui nós já conhecemos, né, das aulas anteriores, aí eu vou copiar isso daqui para a minha memória aqui e nós vamos começar a entender como que é a utilização da minha estrutura do while, né, a sintaxe básica do while, utilizando aqui a linguagem Python. Então, simplesmente eu posso entrar, né, com a minha palavra reservada while, né, e aqui eu vou colocar uma condição, aqui vai ser a minha condição, tá certo? E aí eu sempre coloco depois dessa condição os 2 pontos e aqui eu vou colocar as minhas instruções, né? Isso é a forma que a gente faz aí a utilização
da minha estrutura condicional com o loop for. Então, tá aí as minhas instruções aqui logo na sequência. Então, essa é a maneira, né, a sintaxe básica que nós podemos utilizar aqui para fazer aí o uso do meu loop while. Eu vou copiar ele aqui para cima também, só para a gente ter ali também na memória como podemos fazer a utilização. Mas vamos fazer, então, essa mesma contagem que nós fizemos com o loop for aqui anteriormente, só que utilizando aqui, no caso, o loop while. Então, eu vou entrar aqui com a minha palavra reservada while e vou pegar uma variável com count também, né, que vai ser o meu contador. Enquanto esse meu contador ele for menor que o número 6, né, então verifica que aqui eu tenho uma condição, exatamente a sintaxe que nós temos ali do meu loop while. Logo na sequência eu vou printar na tela a utilização aqui da minha variável count. Então, o meu contador aqui vai ser utilizado nesse caso. Diferentemente do for, que simplesmente ele já faz nessa verificação da contagem aqui diretamente, no while eu tenho que fazer aqui um artifício da seguinte maneira: eu vou colocar inicialmente, né, vou declarar a variável count, por isso que ele está até me reclamando aqui, ó. Eu vou colocar count igual a 1, por exemplo. Tá? Então, vou colocar dessa forma, inicializando a variável count, logo aqui na sequência, abaixo do meu print, eu vou colocar então aqui agora, né, a seguinte expressão aqui, ó, a seguinte situação. Eu vou colocar a minha variável count, vai receber count mais 1. Por que nós fazemos isso daqui? Porque o while, ele precisa voltar aqui no meu loop para poder fazer uma verificação. E aqui, logo na sequência, eu já posso, né, colocar, então, aquela mensagem de finalização com a minha saída de dados aqui do print e colocar fim. Aqui, dessa maneira, nós já podemos rodar o código, né? Veja que eu tenho a mesma saída, né? A contagem de 1 até 5 e depois a mensagem fim. Assim como nós fizemos aqui, né, para a utilização do loop for, fizemos aqui com a utilização do loop while, né? Alguém pode falar assim: eu utilizando o loop for, né, vou economizar mais linhas de programação do que utilizar aí a situação com o loop while. Isso é uma verdade, né? Porque aqui neste caso eu tenho 5 linhas de programação e ali eu tenho apenas 3 linhas de programação para fazer a mesma contagem. Mas em alguns casos pode ser mais útil eu fazer a utilização da estrutura de repetição com o loop while do que com a utilização aqui do loop for. Tá certo, pessoal? Então, essas são algumas situações que nós podemos verificar. Inclusive, para a gente entender bem como que funciona aqui o loop while, nós vamos abrir aqui o navegador. Eu vou digitar aqui, ó, você pode pesquisar por Python Tutor. Nós vamos abrir aqui esse Visualize Code aqui, e nós vamos simplesmente pegar esse código que eu acabei de fazer aqui no PyCharm. Nós vamos dar um Ctrl C nele aqui, vamos dar um Ctrl V lá, porque nós queremos ver aqui, ó, a execução linha a linha do que esse código faz. Então eu vou executar, veja que ele inicializa aqui então na primeira linha com a variável count valendo 1, então eu vou dar um next, aí ele já guarda essa variável, né, esse meu objeto aqui, como valendo 1 inicialmente. Ele já entra dentro do meu loop, vou dar um next aqui, ó. Ele já vai printar na tela para a gente o número 1, porque ele inicializa com 0 e count é menor que 6, né? Então ele printa count que inicialmente ele vale 1. E aqui nessa linha 4 aqui, ó, count vale 1, recebe count mais 1. Então fica 1 mais 1 e fica 2. Então ele vai voltar no meu loop while, veja lá, ó, ele volta no loop while, só que agora count não vale mais 1, vale 2. E 2 é menor que 6. Aí eu vou para a próxima linha, eu vou printar count, que agora vale quanto? Vale 2. Aí ele printa para a gente o 2. Isso vai continuar, né? Ele volta lá até eu chegar no número ali, ó, quer ver? Vamos chegar no número 5.
Quando ele mostrar o número 5, ele vai chegar aqui, ó, agora conte vale 5, 5 mais 1, conte vai passar a valer 6. Quando ele voltar no loop, né, verifica. 6 é menor que 6? Na verdade, não, eles são iguais, né? Aí ele já vai passar direto, vai pular, né? Direto aqui no Next, aqui, ó, printando na tela a mensagem de fim. Então, veja que ele mostrou aqui para mim a contagem de 1 até 5 e a mensagem de fim. Então, veja que aqui esse site aqui, Python Tutor, a gente pode verificar como que é incrementado, né? Fazendo a utilização aqui do meu loop while aqui com a utilização dessa minha estrutura. Então, eu vou colocar esse código aqui também na linha, na minha memória aqui em cima. E nós vamos fazer um outro exercício aqui, a verificação se um determinado número ele tem raiz quadrada ou não. Então, para isso, nós vamos iniciar aqui com uma variável chamada aqui adivinha. Então, vou colocar aqui, ó, adivinha. Vai receber, vou inicializar ela com 0. E aqui logo na sequência eu já vou pedir para que o usuário entre com um número. Então, eu vou colocar aqui, né, vou declarar uma variável chamada número mesmo. Vai ser do tipo inteiro, então vai ser int de input. Aqui no caso, digite um número inteiro. Então, aqui eu peço para que o usuário entre com um número inteiro qualquer e logo na sequência eu já posso utilizar aqui a minha estrutura de repetição com o loop while e eu vou fazer a seguinte verificação. Enquanto, né, adivinha, essa minha variável adivinha, elevado aqui a 2, ela for menor do que número, essa é a minha condição, vou colocar 2 pontos e aí eu já vou fazer uma incrementação de adivinha. Então, adivinha vai receber adivinha mais 1. Então, vou colocar dessa forma e logo aqui na sequência, abaixo aqui da minha estrutura do while, eu vou fazer uma verificação com uma estrutura condicional da seguinte forma. Se adivinha, aqui é a minha variável que eu declarei ali, ela elevada ao quadrado, né? Ela for igual a número, essa é a condição da estrutura condicional, eu já posso fazer aqui, então, uma saída de dados utilizando aqui o print com as f-strings e colocar aqui a raiz quadrada de objeto número é a minha variável, né, o meu objeto adivinha. Se não, né, neste caso eu vou utilizar aqui o else, se não, print, eu já posso colocar aqui com as f-strings também, e nesse caso, né, o meu número que o usuário entrou, ele não tem raiz exata. Então, vamos rodar esse código aqui, ver o que acontece nesse caso. Então, eu tenho aqui, ó, vou colocar o código todo aqui, para a gente visualizar ele. Então, eu peço aqui, ó, digite o número inteiro. Eu coloco o número 4, né? A primeira coisa. E aí ele já coloca a raiz de 4 é 2. Se eu rodar aqui novamente o meu código, ó, vou colocar, por exemplo, sei lá, 5. Aí ele já vai entrar no segundo bloquinho aqui, onde ele fala que 5 não tem raiz exata. Este código aqui, realmente, ele faz a verificação se um determinado número ele tem a raiz exata ou não. Aqui, neste caso, eu inicializei, então, a minha variável adivinha com 0, pedi para que o usuário entre aqui com um número inteiro qualquer, e aí eu coloquei, né? Esse meu while aqui, ó, adivinha, eu elevei ao quadrado, enquanto ele for menor que número, ele vai incrementar aqui, ó, adivinha mais 1. Então, ele vai voltar no meu loop while. E aí depois ele faz a verificação aqui com a estrutura condicional, né? No caso que da seguinte maneira, adivinha elevado a 2 foi igual, né, a número que o usuário ali digitou, aí eu já posso mostrar aqui que tem raiz quadrada, se não, né, ele não tem, ele tem raiz
quadrada no caso, né? Tem raiz exata aqui, senão ele não tem uma raiz exata. Então, vou rodar aqui novamente o código, né? Se eu digitar aqui, por exemplo, o número 2, não tem raiz exata, né? Então, no caso, ele já mostra para a gente. Se eu rodar aqui novamente, colocar, por exemplo, o número 9, raiz de 9 é 3. Então, aqui vocês podem ver que eu posso trabalhar dentro, né, das minhas estruturas de repetição também, assim como a gente fez com o loop for, né, a utilização de estruturas condicionais aqui juntamente. Então, dessa forma aqui, pessoal, quero passar para vocês aí 10 exercícios aqui relativo à nossa parte de estruturas de repetição com a utilização do loop while. Muito bem, pessoal, então eu já estou aqui com meus exercícios relativos à parte de estruturas de repetição com o loop while. O primeiro exercício ele fala o seguinte aqui, ó, faça um programa utilizando o comando while que mostra a contagem regressiva na tela iniciando em 10 e terminando com 0. Mostrar uma mensagem de fim após a contagem. Então, aqui um exercício bem tranquilo, muito parecido com aqueles que a gente utilizou o loop for. Depois nós temos aqui o exercício 2, que fala o seguinte, crie um programa utilizando o comando while que mostra na tela a seguinte contagem, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e fim. Então, uma contagem aí que não tem aí uma sequência de números de 1 em 1. No exercício 3, ele fala o seguinte, desenvolva um programa utilizando o comando while que mostre na tela a seguinte contagem, 100, 95, 90, 85, 80, até o número 0 e depois a mensagem de finalização com acabou. O exercício 4, faça um programa que leia 10 números inteiros e imprima sua média. Então, o exercício aí para trabalhar a questão da média. O exercício 5, faça um programa que peça ao usuário para digitar 10 valores e some-os. Aqui na sequência, né, nós temos o restante dos exercícios. O nosso sexto exercício ele fala o seguinte, faltou um aqui, tá? Faça um programa que apresente um menu de opções para o cálculo das seguintes operações entre dois números. Então, fazer aqui um menu com adição, menu com a subtração, multiplicação, divisão e depois também, né, um menu aqui onde nós temos a opção de sair. Aqui na sequência, né, o programa deve possibilitar ao usuário a escolha da operação desejada, a exibição do resultado e a volta ao menu de opções. O programa aí só termina quando a opção for sair aqui, que é a minha quinta opção. No sétimo exercício, ele fala o seguinte, faça um programa que leia um número inteiro e mostre o seu fatorial. Então, vamos entender aí o que é o fatorial aqui com o nosso sétimo exercício. No oitavo exercício, crie um programa que leia o número inteiro e mostre na tela os primeiros elementos da sequência de Fibonacci. Então, se você não sabe o que é a sequência de Fibonacci, depois fazer uma pesquisa aí para a gente poder tentar fazer esse exercício aí utilizando a linguagem Python. No nono exercício, fala o seguinte, crie um programa que leia vários números pelo teclado e mostre, né, no final a quantidade de números que foram digitados e o somatório entre eles. Observação aqui o seguinte, ó, o programa será interrompido quando uma flag, né, no caso o número 111, for digitado. Então, com a utilização do loop while, nós temos a condição de fazer a criação de flags, o que não é possível fazer com a utilização do loop for. No nosso 10º e último exercício, ele fala o seguinte, faça um programa que leia os números inteiros e imprima a média entre todos os valores. Qual foi o maior e o menor dos valores recebidos? O programa deve perguntar se o usuário quer ou não continuar digitando ali os valores. Então, dessa maneira aqui, né, nós finalizamos aí a parte tanto do conteúdo relativo à parte de estruturas de repetição com while e também aí a nossa lista de exercícios, na verdade, que é agora a nossa quinta lista de exercícios aqui da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês os conceitos básicos relativos aí
a mais uma estrutura de repetição, agora com a utilização do loop while, tá certo? Então, em alguns casos, vai ser mais interessante a utilização do loop for, em outros casos, a utilização do loop while vai ser mais interessante. Passei para vocês também aí a nossa quinta lista de exercícios, contendo 10 exercícios ao todo, assim como nós viemos desenvolvendo aí ao longo do nosso curso aqui de programação em Python, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!